Olá, alunos. Agora nós vamos aprender o que é a segunda derivada. Vocês vão ver que é bem simples, tá? Mas o mais importante é entender o que é a segunda derivada e a sua relação com a função e com a primeira derivada. Então, bora lá a aula. Bem, então a segunda derivada ou derivada de segunda ordem, que nós vamos estudar agora, tá? Tem várias notações, né? Assim como a primeira derivada. Aqui eu vou colocar as principais, mas existem várias outras, tá? Então, todas essas notações são derivada da a segunda derivada da função, tá? Em relação a x. Então, podemos utilizar qualquer uma delas, tá? Eu vou utilizar aqui, essa aqui, o f com duas linhas, tá? A gente já viu que o f com uma linha pode ser a primeira derivada e o f com duas linhas a segunda derivada. Então, não se assustem quando pegar algum material que usa uma notação diferente da que nós estamos utilizando. Bom, e o que é a segunda derivada? Tá? A segunda derivada, ela é simplesmente, tecnicamente, a derivada da primeira derivada da função. Então, você tem uma função, tá? Deriva essa função em relação a x, né? Aí você tem a primeira derivada. Se você pegar agora a primeira derivada, a função da primeira derivada, e derivar novamente, tá? A nova função que você vai ter é a segunda derivada, ou derivada de segunda ordem, tá bem? Então, por exemplo, imagine uma função igual essa, x ao quadrado, uma função polinomial de segundo grau, tá? Então, aí, f de x, uma função que depende de uma única variável independente x, e essa função é x ao quadrado. Então, qual que é a primeira derivada dela? Pô, uma função bem simples, você usa a regra do expoente, cai o expoente, multiplica o que está na frente e subtrai um lá de cima, a primeira derivada é 2x, tá? Então, a primeira derivada, ou derivada da primeira ordem. E a segunda derivada, que eu estou explicando agora, você vai derivar a função da primeira derivada, olha lá. A derivada de 2x, né? Quanto que é 2? Caiu 1, multiplico 2, subtrai 1 daqui de cima, vai ficar x elevado a zero. Enfim, a segunda derivada dessa função é 2. Então, a primeira derivada da função x ao quadrado é 2x. A segunda derivada é 2. E como eu obtive a segunda derivada, ou derivada de segunda ordem, derivei a primeira derivada. Tá bem? Um outro exemplo. Essa função aqui, também de segundo grau. Então, tenho dois termos, uma soma, né? Então, vamos lá. Primeira derivada dessa função. Caiu 2 aqui, regra do expoente, 2 vezes 2, 4. Subtrai 1 lá do expoente, 4x. Tá? Então, a gente já está cansado de fazer essas derivadas aí, é mamão com açúcar já, tá? E o outro termo aqui, derivada de 3x, né? Você faz a derivada daqui, regra do expoente também, fica 3. Caiu 1, multiplico 3. Lá em cima tira 1 do expoente, vai ficar x elevado a zero. Qualquer valor elevado a zero é 1, então fica 3 vezes 1, fica o próprio 3. Tá? Ou então você sabe que um termo linear, uma função linear, a parte linear, a derivada dela é sempre o próprio coeficiente angular aqui, tá? Bom, e a segunda derivada dessa função 2x ao quadrado mais 3x? Simplesmente você faz a derivada da primeira derivada. Olha lá. Então, derivei 4x mais 3. Agora, a derivada de 4x é 4, a derivada de 3 é um termo constante, é 0. Então, fica 4. Então, aqui eu tenho a primeira derivada dessa função e a segunda derivada dela. Tá? Então, bem simples. Você pega a função, a primeira derivada da função e deriva de novo. E aí você tem que usar todas as regras de acordo com o que nós aprendemos. Né? Se é necessário utilizar a regra do expoente, a regra da cadeia, a regra do logaritmo, da exponencial, você tem que ir usando todas as regras, regra da multiplicação, regra da divisão, que essas duas nós não vimos aqui, né? Mas existem dezenas e dezenas de regras, é só utilizar. Aqui nós estamos vendo apenas as derivadas mais simples, né? Regra do expoente, regra da cadeia, exponencial, logaritmo, foi o que nós vimos até o momento. Bom, mas o que significa a segunda derivada da função? Tá? Então, ela, na verdade, ela mostra para a gente, tá?
como que a função, né, a variação da função está variando. Poxa, parece redundante, né? É, isso mesmo, parece redundante, mas não é. Porque a primeira derivada da função, ela nos mostra como que a função varia quando eu vario x, a variável independente. Então, a primeira derivada está me mostrando como a função está variando em cada ponto da função, em cada ponto de x, né? A segunda derivada vai me mostrar como que essa variação está variando. Está variando rápida, está variando devagar, está variando constante, de forma constante, se não está variando. Tá? Então, um exemplo aqui, para ficar mais fácil para vocês entenderem. Olha aqui essas funções, essas três primeiras funções. Então, aqui é um gráfico, né? Você tem o eixo vertical, que é o valor da função, o eixo horizontal, o valor de x, aqui é o zero, então está aumentando o x aqui para a direita e está aumentando o y, ou a função, o valor da função para cima. Veja que na medida que eu aumento o x, nas três funções aqui, a função está crescendo, certo? Só que elas estão crescendo da mesma forma? Não. A primeira aqui, ó, ela está crescendo de forma linear, ou seja, ela está crescendo sempre, para cada unidade que eu vario x, o acréscimo em y é sempre o mesmo. Em outras palavras, essa função está crescendo de forma constante. Ó, a função não é constante, a função é linear, essa primeira. Mas ela está crescendo de forma constante. A forma como ela cresce é constante, mas ela não é uma função constante. A segunda, a função está crescendo, certo? Só que de que forma ela está crescendo? De forma devagar, de forma decrescente. Para cada valores de x que eu vou acrescentando, o acréscimo em y vai sendo sempre acréscimos menores, tá bem? Então, se eu variar uma unidade de x, o y vai variar um determinado valor. Se eu variar mais uma unidade de x a partir dali, o y vai crescer, mas o acréscimo vai sendo cada vez menor. Então, a função está crescendo devagar. Tá? E aqui, esse último gráfico, a função está crescendo como quando eu aumento o valor de x, só que os acréscimos na função, cada vez que eu aumento o x, os acréscimos são maiores. Tá? Então, quando eu, sei lá, acrescento uma unidade de x, a função é determinado valor. Quando eu acrescento duas unidades de x, o acréscimo da segunda unidade foi maior que o da primeira. O acréscimo da terceira unidade vai ser maior que da segunda. Então, veja que a função vai crescendo, mas cada vez a taxas mais altas. Tá? Então, nos três casos, a função está crescendo, só que crescendo de maneiras diferentes. E quem me mostra como que a função a forma como a função está crescendo aqui, a segunda derivada. Mas como, professor? Já vou explicar. A primeira derivada me mostra se a função está crescendo ou não, certo? E a segunda derivada me mostra como que essa função está crescendo. Tá? É de forma constante que ela está crescendo, ou seja, a variação da função está sendo de forma constante, a variação da função está sendo de forma decrescente, a variação da função está sendo de forma crescente. E embaixo eu coloquei os exemplos, né? Só que com funções que estão caindo. Então veja que na medida que você aumenta x, o valor da função está caindo nos três gráficos. No primeiro gráfico de baixo, a função decresce ou cai de forma constante. Sempre que você vai variando x na mesma magnitude, o acréscimo de y, né, o decréscimo de y vai sendo sempre na mesma magnitude, ou seja, tá, ele vai variando de forma constante. No segundo caso, quando eu aumento x, a função vai caindo também. Só que agora ela vai caindo devagar. Então, ou seja, cada unidade, por exemplo, que eu aumento de x, a função vai diminuindo, só que cada vez a taxas menores. Então, eu digo que a função está caindo de forma devagar ou de forma decrescente. E no terceiro caso, a função também está caindo, quando aumenta x, o valor da função está diminuindo, só que agora ela está caindo rápida. Então, para cada unidade que eu vario x, a função vai variar cada vez a taxas maiores. No caso, vai caindo a taxas maiores. Então, essa função, ela cai, decresce de forma rápida, decresce de forma
crescente, tá bem? Então, quem vai me dar como a função, a forma como a função está caindo aqui também? A segunda derivada, o sinal dela, tá? Então, vamos lá. Então, por exemplo, a primeira derivada da função, ela nos permite descobrir, além do que nós já discutimos em aulas anteriores, se a função é constante, se a função cresce ou decresce, tá? Então, simplesmente, se a primeira derivada é igual a zero, você sabe que é uma função constante, tá bem? Uma função constante. Por exemplo, imagine que eu tenho aqui um gráfico, uma função, sei lá, função de x igual a 2. É uma função constante, porque ela vem aqui no ponto 1, no ponto 2, certo? Aqui no ponto 2. E ela vai ser aqui uma reta paralela ao eixo, certo? Tá meio tortinho, mas é uma reta paralela. Então, para qualquer valor de x que você tem aqui embaixo, o valor da função não varia, 2. Tá bem? Então, quando a primeira derivada de uma função é zero, você sabe que é uma função constante. Ora, isso aqui eu já falei milhares de vezes no primeiro dia de aula, já que a derivada nos mostra como que a função está variando. Se o valor da segunda derivada, da primeira derivada, perdão, for maior que zero, você, para qualquer valor de x, você sabe que a função está subindo, está crescendo, é crescente. Tá? E se a primeira derivada da função nos pontos de x for menor que zero, então deriva a função, coloca os valores, quais os valores de x lá, se der um valor negativo, o resultado, a função está caindo. Então a primeira derivada me permite dizer se a função é constante, se ela cresce ou se ela decresce, ou se ela aumenta ou se ela cai. Tá bem? Então, por exemplo, no gráfico anterior aqui, ó, que nós vimos, esses três casos de cima, a função está crescendo. Então, se eu fizesse a primeira derivada dessa função, se eu tivesse os valores aqui da função, eu fizesse a primeira derivada, você ia ver que sempre que aumenta x, a função está crescendo, então a primeira derivada ia dar sempre um valor positivo, para qualquer valor de x. No caso de baixo, se você fizesse a derivada, a primeira derivada da função, tá? Você ia ver que para qualquer valor de x, o resultado da primeira derivada ia dar negativo, indicando que a função está caindo, certo? Então, agora eu vou te dar um exemplo aqui numérico, vai. Primeiro caso, função igual a 5. Se eu fizer a primeira derivada é zero, certo? Ora, eu falei que se a primeira derivada for zero, a função é constante. Beleza, ok, isso aí tá tranquilo. Tá, vai ser uma reta paralela ao eixo horizontal no ponto 5. Qualquer valor de x, o valor da função é sempre 5. Então, sem ver o gráfico, eu já sei que pela primeira derivada, se deu zero, a função é constante. Um outro exemplo, essa função aqui linear. Ora, a primeira derivada, eu derivei 2x mais 1, a derivada de 2x é 2, a derivada de 1 é 0. Então, a primeira derivada deu um valor 2. 2 é maior que 0. Então, a primeira derivada aqui, ó, é um valor maior que 0. Então, significa que a função está crescendo. Então, qualquer ponto de x, se for aumentando x, a função está sempre aumentando. Então, ó, se o valor da primeira derivada der um valor maior que 0, ó, deu maior que 0, 2 é maior que 0. Significa que a função aqui de cima, a função original, sempre em relação à função original, estou falando, significa que sempre que você aumenta x, a função está aumentando, porque a primeira derivada deu maior que 0. Tá? Então, vamos pegar aqui outro caso. Vamos pegar esse caso agora aqui, ó. Uma função x ao cubo mais 2. Se eu fizer a primeira derivada dela, vai dar, caiu 3, tira 1 aqui de cima, fica 3x ao quadrado. O 2 dá, derivada de 2 dá 0, não é isso? Então, a primeira derivada é 3x ao quadrado. É igual, maior ou menor que 0 o valor da primeira derivada? Não sei, né? Depende de x aqui. Tá? X, se for positivo, o valor aqui vai ser positivo, vai ser número positivo elevado ao quadrado vezes 3 vai dar positivo. E se for um número negativo aqui, no lugar de x? Ora, para qualquer número negativo elevado ao quadrado, vai se tornar positivo, certo? E aí, vezes o 3 vai continuar um número positivo. Então,
nesse caso aqui, para qualquer valor de x, tá? O valor da primeira derivada vai ser sempre positivo. Então, eu escrevi aqui, ó, como o expoente é par, né, 2, para qualquer valor de x, pode ser positivo ou negativo, tá? Esse termo aqui vai ficar positivo, vezes 3 que é positivo, vai dar um valor sempre maior que zero, positivo. Então, a primeira derivada é sempre maior que zero. Logo, a função cresce. Quer ver? Eu vou fazer aqui no Gretel. Quer ver? Deixa eu abrir o Gretel. Ah, está aberto aqui, ó. Eu não ensinei para vocês, mas aqui, ó, no Gretel, ó, ferramentas, tem aqui, ó, traçar uma curva, ó, certo? Aí você digita aqui qual é a função que você quer. No caso, a função original é x ao cubo mais 2, certo? Então, vou digitar aqui x, tá? Ao cubo, aí elevado aqui é o 2, você coloca 2 asterisco elevado, tá? Um asterisco é vezes, 2 asterisco elevado. Então, 3. Então, aqui está escrito x ao cubo, certo? Mais 2. Não preciso colocar entre parênteses, porque primeiro ele vai fazer a potência, a lógica matemática, depois ele soma o 2. Mas se você tiver dúvida, coloque entre parênteses aqui o x ao cubo. E ele vai fazer do ponto 0 ao ponto 10, o x, no gráfico. Então, olha lá. Então, veja, ó, x é 0, na medida que vai aumentando o x, a função está crescendo. Então, eu não falei para você? Só de olhar aqui, ó, eu sabia que a função estava crescendo, porque a primeira derivada, qualquer fosse o valor de x, o valor da primeira derivada ia dar sempre maior que zero, tá? Quer ver? Vamos expandir esse gráfico aqui, ó. Você pode vir aqui, ó, nesse pontinho, ó, para editar. Aqui na primeira parte tem principal, ó, bordas. Eu vou tirar essas duas, deixar essas duas bordas como normalmente vocês veem os gráficos. Quer ver? Ó, cliquei e aplicar. Opa, vamos aí, aplicar. Vamos lá. Por que não saiu? E travou aqui meu rapaz, travou meu Gretel. Deixa eu mudar aqui para ver. Voltar para lá. Não sei por que travou. Deixa eu dar um OK para ver. Ixi, travou. Deixa eu tentar novamente. Aí, olha lá. Eu tinha tirado, né? Ó, mostrar a borda completa, olha lá. Então saiu as duas linhas daqui, ó. Não ficou mais aquele quadradinho. Então tá mais parecido com o que vocês veem. Agora aqui, ó, no eixo X, ele escolheu de forma automática. Eu deixei de 0 a 10, né? Vamos que eu quero ver os valores negativos de X também. Como que é o gráfico, ó. Eu quero do X menos 10 até o X mais 10, por exemplo. Então tá no eixo X aqui, eu vou dar aplicar, ó. Tá vendo? Olha como está se comportando essa função, ó. Tá vendo? Então aqui x é o zero. Veja que o gráfico do Gretel, ele é um pouco diferente do normal. Geralmente o eixo vertical fica no ponto zero, né? Pra gente aqui, ó, ficaria aqui. Mas ele joga sempre para ponto pro lado esquerdo. Então, ó, aqui são os números negativos ao lado do zero, aqui os números positivos do lado direito. Veja que, mesmo aqui dos números negativos, para a direita está sempre aumentando, né? Menos 10 é menor que menos 8, que é menor que menos 5, que é menor que menos 2, que é menor que menos 1, que é menor que 0. Então, da esquerda para a direita está sempre aumentando. Então, veja, ó, para qualquer valor de x, ó, sempre que você está aumentando o x, a função está aumentando, tá vendo? Ó, o valor do f da função aqui, ó, no eixo vertical está aumentando, tá bem? Então, ó, como que ela vai se comportando aqui, ó. Tá? Aqui, só para ensinar para vocês, ó, você pode, às vezes, precisar mudar os eixos de y também, ó, que está na escala automática, você poderia vir aqui e colocar o valor máximo e mínimo do eixo do y, esse eixo aqui, ó, tá de menos 1.000 a 1.500. Se você quiser alterar para um valor maior ou menor, você clica aqui, ó, põe na escala manual e clica aqui. Eu não sei por que meu Gretchen está parando, eu acho que é por causa do zoom, deve estar muito pesado no meu computador. Aqui tem as linhas onde está a fórmula, tá vendo? As fórmulas, você digita aqui a fórmula que você quer, a espessura da linha se aumenta, a cor dela, se você quiser mudar, sei lá, né? E aqui você pode acrescentar uma outra função, se você quiser, ó, acrescentar linha, não está ainda aqui no meu software. Se clicar aqui, vai abrir isso aqui novamente, você pode colocar uma outra função, então vai ter duas linhas aqui. Aqui legenda, para você formatar a legenda, aqui as setas, como você quer formatar a seta e as cores, tá bem? Não está abrindo para mim aqui tudo, porque tá travando aqui o software, tá bom? E se você ir com
com o mouse aqui na ponta, ó, que nem eu tô aqui, ó. Veja aqui embaixo, aqui, ó, vai aparecer um valor, ó, na medida que eu pôr o ponteiro do mouse na curva. Então, nesse ponto aqui, ó, eu tenho o x, o y, praticamente eu tenho aqui o valor do x e o valor do y, certo? Então, o x está mais ou menos aqui, ó. Está mais ou menos no 5 aqui, ó. Veja, ó. Então, esse primeiro termo aqui, ó, lá embaixo, olha lá, ó, o 3 e o 4,5 é onde eu estou no x, ó, 4,17x. E o valor do y é menos 57, tá mais ou menos aqui, ó, o valor do y, menos 57, aqui, ó. Tá? Então, se qualquer ponto que você quiser ver do gráfico, esse ponto aqui onde eu estou agora, olha lá, ó, o valor do x é 2,65, então se eu traçasse aqui ia ser 2,65, e o valor da função 40, né? Se eu fosse lá em cima, eu ia traçar, estaria mais ou menos aqui, 40. Bom, então o que eu quis mostrar para você aqui, ó, primeira derivada, o valor era positivo, então indica que sempre que aumenta o x, a função está crescendo, tá vendo? É verdade, eu fiz um gráfico, tá? Bom, agora uma outra função, ó, 2x ao quadrado. Se eu derivar essa função, ó, dá, opa, 2x ao quadrado, a derivada de 2x ao quadrado não é 2x, tá? Tem que arrumar isso daqui, por favor. Então, arrume aqui, na verdade é 4x, tá? 4x. Você caiu 2, vai multiplicar lá, arruma aqui, ó. 4x. Ora, se é 4x, tá? O valor da primeira derivada é positivo, negativo ou zero. Não dá para saber, porque tem um x aqui, vai depender do valor de x. Se o valor do x for maior que zero, números positivos, o resultado aqui é positivo. Se for negativo os valores de x, o resultado aqui é negativo. Então, ora, então o comportamento de como a função, se a função cresce ou cai, vai depender do valor de x. Então, por exemplo, quando o x for valores positivos maior que zero, o valor da primeira derivada aqui vai ser maior que zero, que vai dar qualquer número positivo vezes 4, vai dar um número positivo aqui. Então, a função cresce. Para números x maiores que zero, a função está crescendo, cresce. Para x menores que zero, aqui se for um número menor que zero, um x, qualquer número menor que zero vai multiplicar 4, vai ficar um número negativo. Um número positivo vezes um número negativo vai ficar um número negativo. Se a primeira derivada for menor que zero, o número negativo, a função cai. Então, para x menor que zero, a função está caindo, está decrescendo, está caindo. Tá? Então, vamos ver isso lá no gráfico do Gretchen. Deixa eu achar ele novamente aqui, vamos ver se ele não vai travar. Está aqui. Então, vamos lá. Então, ferramentas, né? Fazer uma função aqui. Qual que era a nossa função? X ao cubo. Não, x ao quadrado agora, né? X ao quadrado mais x ao quadrado só. Vamos lá. Ok. E não foi. Vou fechar ele aqui. Vamos ver se ele vai de novo. Vou tentar abrir. Bom, abri e fechei ele novamente. Vamos ver aqui. Traçar uma curva. Então, era x elevado a 2 asterisco ao quadrado, não era? Isso daí? Deixa eu ver lá. Era 2x, né? Então, põe um 2 aqui. Então, tem que digitar 2 vezes... Olha lá, 2 vezes x ao quadrado, tá vendo? Pus um asterisco só porque está multiplicando. 2 vezes o valor de x elevado ao quadrado. Preciso colocar entre parênteses aqui? Não tem necessidade porque o software vai usar precedência matemática. Vai fazer primeiro a potência, depois multiplicar por 2. Se você quiser colocar, não tem problema. Aí você teria que colocar assim, ó, se você quisesse garantir mesmo, tá com medo, ó, leva primeiro esse valor ao quadrado, depois multiplica por 2, tá bem? Bom, vou fazer de 0 a 10 aqui o valor de x, mas poderia aumentar. Olha lá o gráfico, tá vendo? Para valores positivos, ó, de x a função está crescendo, tá vendo? Mas vamos ver para valores negativos. Lá falou que no valores negativos a função estava, eu disse para vocês que estava caindo, não foi isso? Calma aí, vamos ver lá. Para valores negativos de x, era x ao, 2x ao quadrado, né? A função estava caindo, isso mesmo que eu falei. Então, vamos ver para valores de x negativo. Vamos na escala manual, vamos colocar menos 10 aqui, vai, menos 10. Clicar. Aí, tá vendo?
Olha lá. Então, veja bem, ó. O zero está aqui, ó, valores positivos de x maior que zero. A função está crescendo, tá vendo? Para valores menor que zero, ó, tá aqui os números negativos. O que está acontecendo com a função? Você não olha sempre da direita para a esquerda, sempre olha da esquerda para a direita. Porque da esquerda para a direita que está aumentando o valor de x, certo? Então veja, ó, os valores menores de x para os maiores de x, da esquerda para a direita, o que está acontecendo com o valor da função? Está caindo, ó. Então esse x aqui, ó, o valor da função está mais ou menos aqui, certo? Agora para um x aqui, ó, o valor da função é aqui. O outro x aqui, ó, o valor da função menor ainda, tá vendo? Então veja que na medida que vai aumentando o x, ó, da esquerda para a direita, a função está caindo para números negativos. No ponto zero, a função não varia, não está variando aqui. E nos pontos maiores que zero, x maior que zero, a função está crescendo. Então, tá vendo? Eu mostrei para você, né? Matei a cobra e mostrei a cobra, né? Não mostrei o pau, não. Olha lá, então, ó, nesse caso aqui, ó, para x maior que zero, estou falando que a função cresce, porque o valor da primeira derivada vai ser sempre maior que zero aqui. Para x menor que zero, o valor da primeira derivada vai ser menor que zero. Logo, a função cai. Vendo? Então, eu mostrei você. Então, eu posso dar exercícios dando a função e perguntando para você o que está acontecendo, ou posso te dar o gráfico e perguntar qual que é o sinal da primeira derivada, se é positivo, se é negativo, se é igual a zero. Tá bem? Bom, e a segunda derivada, que é o que nos interessa mesmo aqui agora, a aula de hoje. Então, a segunda derivada, vamos lá. A relação da primeira, da função e a segunda derivada. Então, a segunda derivada, que eu já falei para vocês, que é a variação de como a função está variando, ela permite nos dizer como que a função está crescendo, de forma rápida, crescente, né? De forma devagar, decrescente ou constante. Tá? Perdão, vamos retomar aqui. Eu falei para vocês que a primeira derivada da função permite a gente saber se a função está crescendo, se está caindo ou se é constante, beleza? E a segunda derivada da função, né? Ixi, eu acho que eu não escrevi corretamente aqui. A segunda derivada da função, o termo está errado aqui, ó. Calma aí, deixa eu corrigir. Então, pessoal, tem como corrigir aqui, ó. Tem um erro. Então, aqui eu estou querendo dizer o seguinte. Deixa eu mudar aqui. Vamos lá. A segunda derivada da função, então a segunda derivada é o f com 2 tracinhos, certo? Então, esse sinal aqui, ó, nos permite descobrir se a função f de x, cresce de forma crescente, decrescente ou constante. Ou se a função de x decresce de forma crescente, decrescente ou constante. Tá? Professor, como assim? Ó, vamos voltar para aquele gráfico lá atrás, calma aí. Ó. Aqui, ó. Calma aí. Volta aqui. Isso aí, ó. Aqui, ó, a função está crescendo. Nas três. A primeira derivada, o valor é positivo. Agora, com a segunda derivada, eu consigo saber se ela está crescendo aqui, ó, de forma constante, de forma decrescente, devagar, ou de forma crescente, rápida. Ou eu consigo saber pela segunda derivada se a função está caindo de forma constante, está caindo de forma devagar, decrescente, está caindo de forma rápida, crescente. Então, é isso que eu estou falando para você ali naquele texto, tá? Bom, então, a segunda derivada nos permite isso daí. Então, vamos lá. Se a primeira derivada é positiva, você já sabe que a função está crescendo, certo? Agora, de que forma que a função está crescendo? A função está crescendo de forma rápida, de forma devagar ou de forma constante? Então, vamos lá. Isso eu vou saber pela segunda derivada. Então, se a primeira derivada da função é positiva, a função cresce. Então, aqui, ó, a função cresce. De que forma? Aí preciso ver o sinal da segunda derivada. Se eu faço a segunda derivada e o valor dela é maior que zero, eu falo que ela está crescendo, a função se move, varia de forma crescente.
Então, nesse caso, como a primeira derivada é positiva e a segunda também é positiva, a função cresce, que eu vejo pela primeira derivada. De que forma? Aqui eu vejo pela segunda, crescente. Então, a função está crescendo desse gráfico aqui pequenininho que eu coloquei aqui, ó, do lado. Não sei se você consegue visualizar, está bem pequenininho. A função está crescendo de forma rápida, crescente. Se a primeira derivada é positiva, a função cresce. E se a segunda derivada for um valor menor que zero, negativa? Então, a função cresce de forma devagar, decrescente. Olha lá, então esse gráfico aqui, ó, tá vendo? Ó? A função cresce de forma a taxas menores. Nesse outro caso aqui, ó, se a primeira derivada é positiva, a função cresce. De que forma ela cresce? Tá? Opa, aqui eu coloquei forma constante, então tem mais um erro aqui. Poxa, hoje pisei na bola, hein? Vários errinhos. Então aqui tem que ser igual a zero, tá? Igual a zero. Igual a zero. Tá bem? Se a segunda derivada for igual a zero, a função vai crescer, porque a primeira derivada é positiva, só que vai crescer de que forma? Constante, porque a segunda derivada deu um valor igual a zero. Ó, então vai crescer dessa maneira aqui, ó, tá vendo? Bom, mas a função pode estar caindo, certo? Então, se a função for menor que zero, ih, mais um aqui, um negocinho para arrumar. Caramba! Vamos lá. Se a primeira derivada da função for menor que zero, vou pôr de vermelho aqui para ficar melhor. Menor que zero. Tá? Se a função for menor que zero, eu vou corrigir isso daqui e vou deixar o slide disponível para vocês na sala virtual, tá? Mas eu vou deixar disponível com a correção desses erros aqui, tá bem? Se ela for menor que zero, significa que a função está caindo. E de que forma ela está caindo? Ora, eu vejo pelo sinal da segunda derivada. Faço a segunda derivada e vejo. Se o valor for um número maior que zero, a função vai cair, decrescer. A função decresce, porque a primeira derivada é negativa. De que forma? Crescente, de forma rápida, porque a segunda derivada é maior que zero. Então, lá, seria um gráfico mais ou menos parecido com esse. Se a primeira derivada é negativa, a função cai. Só que se a segunda derivada também for negativa, ela vai cair de forma decrescente. Olha lá, cai devagarzinho. E, por fim, se a primeira derivada é negativa, menor que zero, a função cai. E se a segunda derivada for, vamos corrigir aqui de novo, certo? For igual a zero, a função vai cair, a primeira derivada é menor que zero, e a segunda é igual a zero, ela vai cair de forma constante. Ó, esse gráfico pequenininho aqui, tá vendo? Tá caindo de forma constante. Então, enfim, a gente consegue saber de que forma a função está variando conforme se varia x, simplesmente pela derivada. Veja que a derivada, a primeira, a segunda, vai trazer um monte de informação, né? Vai trazendo. Tá? Eu consigo, sem olhar para o gráfico, como que a função está variando, de forma rápida, de forma devagar, de forma constante. Se a função está caindo, né, se está subindo e de que maneira está subindo ou caindo, de forma rápida, constante ou decrescente. Tá bem? Então, veja que interessante. Então, o cara que é matemático, ele tem uma fórmula, uma equação matemática, uma função matemática, ele já consegue inferir de forma rápida uma série de informações que uma pessoa que não sabe ler a matemática, né? Então, é como se fosse uma língua, na verdade. Tá? Bom, então vamos avançar aqui. Então, já passei o conteúdo. Vamos ver um exemplo aqui. Então, eu estou fazendo aqui um exemplo. Deixa eu apagar isso aqui, dar uma arrumada. Bom, então vamos lá. Então vamos lá. Então tem essa primeira função, vou começar por essa do meio, tá? Então é uma função linear, ó, função de x igual a 2x, beleza?
Nessa função aqui, se eu fizer a primeira derivada, se eu fizer a primeira... Eita, aqui em casa está uma barulheira danada. Não sei se está atrapalhando no áudio aí de vocês. Se tiver, desculpa. Então, vamos lá. Deixa eu aparecer aqui para um pouquinho para vocês me verem um pouquinho. Tá com muita saudade. Vamos lá. Olha lá, função função 2x. Eita, essa função aqui era 2x. Eu pus aqui igual a x. Caramba. Tem que arrumar isso aqui também. Então, a função é 2x. A função aqui, então, é 2x. Tá? E a primeira derivada da função 2x não é 1, é 2. Tá? Então, você deriva essa função aqui, a primeira derivada dela é 2. Tá? Então, veja, a primeira derivada é positiva. Para qualquer valor de x, vai ser sempre 2, positivo. Então, significa que a função está crescendo quando eu aumento o x, não é isso? E é isso que está acontecendo, olha lá, visualmente. Ó, na medida que você vai aumentando o x, vai vindo daqui para cá, ó. Você vai aumentando o x, o que está acontecendo com o valor da função é cada vez maior. Então, aqui tem um valor de y, aqui outro da função, ela está aumentando o valor da função. Consegue visualizar? Tá? Então, pela primeira derivada dessa função, eu já sei que ela está crescendo. Se não tivesse o gráfico aqui, eu saberia. Conforme aumenta x, ela está crescendo. E a segunda derivada da função? A derivada de 2 é zero. Tá? Então, termo constante, se deriva é zero. Ora, eu falei que se a primeira derivada é positiva, a função cresce. Se a segunda for zero, significa que ela cresce de forma constante. Então, a função está crescendo aí de forma constante, né? Olha lá, tá vendo? Então, é isso daí, ó. Se não tivesse o gráfico, eu saberia aqui. Só pela primeira e segunda derivada. Tá bem? Então, eu poderia perguntar para você aqui o seguinte, ó, uma questão. Eu te dou a função aqui 2x e pergunto para você, como que essa função está crescendo? Como que essa função está se movimentando quando aumenta x? Você falaria, a função está crescendo, porque a primeira derivada é maior que zero, certo? Porque 2 é maior que zero. E está crescendo de forma constante, porque a segunda derivada dá zero. Ou eu poderia perguntar o contrário, eu poderia te dar, eventualmente, não te dava a função aqui, te dou o gráfico e pergunto, qual é o sinal da primeira derivada e da segunda? Você falou, o sinal da primeira derivada dessa função é 2, é maior que zero. Eu não te dou a função, na verdade. Então, eu pergunto, qual que é o sinal da primeira derivada? Você falou, é um número positivo. Como que eu sei? Porque visualmente eu estou vendo que quando aumenta x, f cresce. Então, a primeira derivada tem que ser um valor positivo. E eu perguntei de que forma está crescendo essa... E qual que seria o valor da segunda derivada? Você falou, é zero. Como que você sabe se tem a função? Ah, porque visualmente eu estou vendo que ela cresce de forma constante. Então, a primeira derivada é um valor maior que zero e a segunda é um valor igual a zero. Tá? Vamos ver um outro exemplo aqui agora. Deixa eu ver qual dos dois eu preparei para vocês aqui. Essa daqui, do lado direito. Então, temos uma função x ao quadrado. A derivada disso aqui, a primeira derivada é 2x, a segunda é 2, certo? A segunda derivada é a derivada de 2x, 2. Bom, então se não tivesse o gráfico aqui, eu saberia que, eu teria que ver, ó, a primeira derivada, o valor dela, o sinal dela vai depender do valor de x. Então, para x, quando x é menor que zero, com números negativos, o sinal da primeira derivada é negativo. Então, para x menor que zero, a função está caindo. Tá? A função decresce. Tá bom? E de que forma decresce? Eu vejo a segunda derivada. A segunda derivada dá 2. 2 é um valor positivo. Então, primeira derivada é negativa, segunda derivada é maior que zero. Eu sei que a função decresce de que forma? De forma crescente. Então, olha lá, ó. À medida que eu estou aumentando o x aqui, ó, para x negativos, ó o que está acontecendo, ó. A função está caindo, primeira derivada negativa, para x menor que zero. De que forma? Rápida, crescente, olha lá. Caindo rápido, que eu vejo pelo sinal de segunda derivada. Mas, se x for positivo, os valores positivos, aqui a primeira derivada vai dar um valor maior que zero, positivo.
Então, a primeira derivada vai ser maior que zero para x maior que zero. X maior que zero, a primeira derivada vai ser sempre positiva. E a segunda continua sendo positiva. Então, nesse caso, a função cresce, primeira derivada maior que zero. De que forma? Crescente, para x maior que zero. Então, x maior que zero, a função cresce de forma crescente, de forma rápida. Tá bem? Então, se eu não tivesse esse gráfico, eu saberia isso, só analisando a primeira e a segunda derivada dessa função aqui, ó, x ao quadrado. E se eu não tivesse a função aqui, tivesse só o gráfico e perguntasse para você, do x maior que zero, qual que é a primeira derivada? Você falar x maior que zero, a primeira derivada ia ser um valor positivo, maior que zero, porque a função está subindo. Eu perguntaria, e a segunda derivada? Você falaria, segunda derivada também é maior que zero, porque está crescendo de forma rápida. Mas e para x menor que zero? O que está acontecendo? Qual o sinal da primeira e da segunda derivada? Você fala, a primeira derivada é negativa, porque ó, na medida que aumenta x, a função está caindo. E a segunda derivada vai ser positiva, porque a função está caindo quando aumenta x de forma rápida. Tá bem? Então, eu posso perguntar de um jeito ou de outro. Então, ou eu te dou o gráfico e pergunto qual que é o sinal da primeira e segunda derivada, ou te dou a função e pergunto qual que vai ser o comportamento do gráfico em determinados pontos. Tá bem? Então, é isso aqui. Tá? Não, tem mais um exemplo aqui que eu preparei. Vamos lá, o último exemplo, para a gente finalizar. X ao cubo. A função x ao cubo, você pode jogar lá no grep, vai ser esse formato aqui, ó. Tá? Então, eu poderia, eventualmente, ó, te perguntar aqui, ó, não te dou a função, faz de conta que você não tem essa função x ao cubo, só tem esse gráfico. Eu pergunto, olha, para x negativos, qual que é a primeira derivada dessa função? Aí você olha aqui e fala, pô, conforme está aumentando o x indo para a direita, a função está crescendo, ó. Então, a primeira derivada é positiva, certo? Para x negativos, a primeira derivada é positiva, certo? E a segunda derivada para x negativos, ó, está crescendo de forma devagar. A segunda derivada tem que ser negativa. Então, aqui, ó, nesse quadrante, para x menores que zero, a primeira derivada é positiva e a segunda derivada a segunda derivada é negativa, tá bem? E aqui nessa outra parte, ó, conforme aumenta x, a função está subindo, então a primeira derivada continua sendo positiva, mas está subindo de forma rápida nessa parte aqui, ó. Então, para números positivos, a primeira derivada é positiva e a segunda derivada também é positiva. Vamos ver lá pela fórmula? X ao cubo, deriva o x ao cubo, caiu 3, tira 1 lá de cima, 3x ao quadrado. Certo? E a segunda derivada? Caiu 2, multiplico 3, 6, subtrai lá de cima, 6x. Então, tem a primeira e a segunda derivada. Como tem o x aqui, o valor da primeira e da segunda derivada vai depender do valor de x, certo? Em relação à primeira derivada, como o expoente é par, 2, se fosse 2, 4, 6, né? Qualquer número par ou expoente, qualquer seja o valor de x, vai ser sempre positivo. Joga na calculadora, no Excel aí que você vai ver, regrinha de sinal, né? Então, aqui tanto faz qual o valor de x, o valor da primeira derivada vai ser sempre maior que zero. Sempre maior que zero. Pode ser número negativo ou positivo. Então, a função está sempre crescendo quando eu aumento o x. Olha lá no gráfico, ó. Eu estou aumentando o x para cá, ó, pode ser x negativo ou positivo, a função está sempre crescendo conforme eu aumento o x. Tá vendo? Bom, mas a segunda derivada também depende de x. E aí o sinal da segunda derivada vai depender do valor de x. Então, veja, se x for negativo, para x negativos, o valor da segunda derivada é menor que zero, é negativo. Tá? Para x positivos, o valor da segunda derivada é maior que zero. Tá? Então, o que vai acontecer? Para x menor que zero, a primeira derivada é sempre positiva e a segunda é negativa. Então, a função cresce por causa da primeira derivada. De que forma? Decrescente, ela cresce devagar, ó, decrescente. E para quando x é menor que zero, opa, x maior que zero, mais um erro aqui. Nossa, gente do céu. Vamos arrumar aqui. Para x maior que zero, daqui para cá, né? O que está acontecendo? A primeira derivada é sempre maior que zero também. Faltou um sinal aqui, tá? Então, dependendo do valor do x aqui, ó, sempre vai ser positiva a primeira derivada.
Mas a segunda derivada, se o número for positivo, também vai ser positivo, vai ser maior que zero. Tá? Então, quando x é maior que zero, a função continua crescendo, só que agora cresce de outra maneira, de forma crescente, tá? Porque a segunda derivada também vai ser de maior que zero, tá bem? Então, é isso daí. Então, a segunda derivada nos mostra como que a variação da função está ocorrendo, de forma constante, de forma rápida ou de forma devagar, tá bem? Parece ser difícil no primeiro momento, mas é moleza, é mamão com açúcar, tá? Tá bem? Então, eu vou pôr alguns exercícios para vocês fazerem na sala virtual para vocês me responderem, tá? Um grande abraço aí e o slide eu vou deixar para vocês disponível, só que com correção aí dessas notações que estavam erradas. Então, um grande abraço. A semana passada eu não deixei material porque pelo calendário acadêmico era feriado e então a universidade nos orientou a não colocar material nesses dias, seguir como se fosse aulas, como se não tivesse aula normalmente, tá bem? Então, um grande abraço aí.